Bom dia, eu sou o professor Esteban. Estamos hoje uma sexta-feira, 25 de março do ano gregoriano 2022. E já estamos na 11ª aula de Teoria da Literatura 1, né? E que hoje a aula vai ser em português para não confundir tanto, porque o material que eu dei, há material bom em português, né? E como o texto original é em grego, né? Às vezes há alguma dificuldade na hora da tradução, porque há divergência, né, nas traduções. Então, para não confundir as coisas, eu preferi escolher dar aula em português. O assunto é a poética clássica. Continuar com poética clássica. Tínhamos visto Aristóteles, né, que é a principal. Né, a semana passada vimos a carta Os Pisões, né? E agora é similar, tem muita semelhança, alguma semelhança, né, entre a obra da semana passada com dessa semana. Essa semana estamos trabalhando em português do Sublime, né, ou sobre o Sublime, depende da tradução. É uma obra, antigamente se pensava, por muito tempo se pensou que era do século terceiro, né, da nossa era, e estudos posteriores levam a crer que a obra é do século I, né, da nossa era. Se atribui, por muito tempo se dava o autor como Longino. Hoje em dia se chama de pseudo-Longino, porque há uma dúvida se é Dionísio ou Dionísio Longino, por causa das obras, né, que chegaram. Não chegou a obra, digamos assim, a primeira, né? Chegaram, o que temos são reproduções ou edições de séculos depois, né? Então a gente não tem acesso ao próprio texto escrito pelo autor. Então aí dá alguns problemas. E hoje em dia, como se atribuía antigamente para Longino, hoje se chama autor de pseudo-Longino, que significa, né, na nossa área, significa quando um texto, exatamente isso, quando um texto se supõe que seja de um autor, mas não tem certeza, porém também não tem outros documentos que indiquem outro autor, então fica o Longino, né, fica o autor que se pensava que era, só que bota esse pseudo na frente, né? Então, obras também, quando você pode ver, dos clássicos tem várias, né? Platão, pseudo-Platão, porque são obras que se acreditava que fosse de Platão, mas não tem certeza, hoje em dia não se confirma, mas também não se sabe quem seria o autor, né? Então, fica com pseudo-Platão. Aqui, pseudo-Longino, então esse autor, esse possível autor, né? E, bom, ele escreveu em grego, né? E mais ou menos está num período equivalente, né? Não há registro que se conhecesse, né? Com relação à carta dos Pisões, que tem semelhança, né? De ser tipo carta, de ter um destinatário, né? Da forma de escrita e dos temas também que trabalha. Esta obra sobre o Sublime, né, seria uma coisa, em princípio, que era trabalhada mais na retórica, né? Na retórica, a expressão oral para convencer, né, o outro, né? Aristóteles, lembra que eu falei que escreveu a poética, mas também a retórica, e as duas estão relacionadas, né? Para os gregos isso estava relacionado. Esse texto aqui que estamos vendo hoje também seria de retórica, mas aborda mais a parte que hoje em dia chamamos de poética, né? Então, por isso que estamos estudando aqui. Mais do que uma retórica de um tratado do bem falar, né, e do convencer, né, está mais preocupado com a exaltação do trabalho escrito,
né, do que a gente chama hoje de literatura, né? Inclusive fala que seria um destaque, né? Teria mais potência, né, em termos de sublime na literatura. Eu procuro dar para vocês o material que esteja em internet ou o que eu tenho em PDF, compartilho com vocês. Eu trabalho, né, a tradução ao português feita acho que em 2015 por aí, né? Ou seja, é bem recente, né? É um trabalho de universidade, né? Tá com o nome de Dionísio Longino, né? Eu chamo de Pseudo Longino. A tradução é Maria Isabel de Oliveira Barceas, tá? E tem uma introdução e tem comentários também, e é da Universidade de Coimbra, tá? Saiu pela Universidade de Coimbra. É bem recente e uma boa tradução em termos de leitura, né? A gente lê e entende. Estou passando aqui, espero que você tenha vendo. Mas é o PDF do livro que eu indiquei, tá? Porque a gente estuda também os clássicos, né? Porque às vezes as coisas já estão nos clássicos, né? Eu lembro ainda no século XX que teve uma conferência famosa em que o sujeito lá, o especialista, fala do emissor, do receptor, e todo mundo como se fosse uma coisa nova, e isso está no grego, né? Isso está no grego. A admiração da maioria nada mais representa do que sua ignorância com essa parte histórica. Por isso, esse é mais um dos motivos pelos quais a gente deve estudar esse clássico, porque ainda estão presentes hoje, né? Ainda a gente vê, às vezes textuais, outras vezes são ressonâncias disso, então é interessante a gente ver de onde que vem essas concepções, né? E para podermos não deixar nos enganar como se estivessem estudando uma coisa nova, quando na verdade isso já foi dito há muito tempo. E isso é muito comum, né? As pessoas colocarem coisas como se fossem novas e já tinha sido falado, né? É claro, o mais relevante é de que maneira você se apropria disso, de que maneira você dialoga com esses textos antigos e como você traz isso para agora, porque a literatura, né, que eu falava para Aristóteles, o que era literatura, né? Nem existia literatura como tal, né? O termo, né? O conceito de literatura não existia para Aristóteles, bueno, para Platão também não. E então, mas o que ele conhecia dessa arte pela escrita é muito reduzido comparado com o que a gente conhece hoje em dia, né? Então, a gente conhece muito mais, não só conhece Homero, né? Os textos homéricos, né? Mais bem dito, e Hesíodo e as tragédias, né? Se a gente lê ou não é outra coisa, mas está disponível, né? A gente pode, quando fala a gente, nesse tempo, né? Hoje em dia, né? A pessoa que queira estudar vai ter acesso a essas obras que Aristóteles teve acesso. Então vamos conhecer bem. Só que de lá para cá se passaram mais de 20 séculos, e mais de 20 séculos de produção literária, e de boa produção literária. Nem tudo é tão bom, é uma das críticas que se faz aqui, talvez a principal, né? A suposta decadência, né? Do conceito das manifestações sublimes, de uma literatura sublime, né? De um texto sublime, como ele fala, né? Traduzindo ao português, claro. E que haveria uma decadência, né? Então, ele é uma coisa que hoje em dia sempre acontece, e a gente vê isso, né? Que na verdade é uma coisa que sempre está presente, né? Às vezes a gente achar que o passado era melhor, às vezes pode ter sido também, né? Mas são situações que se repetem. Então, aí mais um motivo por que ler os clássicos, porque no caso aqui desse texto de Pseudo Longino,
está falando de uma suposta crise, né, nas manifestações escritas, né, por falta, né, de muita gente de criar e de compreender, né, o que seria uma obra sublime, ou seja, uma obra assim, potencializada. Aí ele se preocupa, ele faz todo um... ele separa por partes, outro dos textos a partir do livro de português, né? Aí o que fiz? Eu mostrei, porque tem um resumo, né? Aí, se você me permite, eu vou ler o resumo para você ver que, o que é resumo e o que são notas, que são coisas diferentes. Então, são comentários de Marta Isabel de Oliveira Bárcia. Aí eu repito que é de 2015 da Universidade. Ela é da Universidade do Porto, tá? O livro foi editado pela Universidade de Coimbra, mas essa professora, Marta Isabel, né, é da Universidade do Porto. Tá, para que você veja o que é um resumo, que não é a mesma coisa, resumo que tomar nota, né? O resumo é o que a gente está acostumado, e tomar nota, ou tomar apunte, em espanhol, como eu falo, é um método de estudo. Tá? Então, o resumo diz, para você ter uma ideia: data do século X, o mais antigo códice com o Tratado do Sublime, né? Durante muito tempo atribuído a Cássio Longino, do século III. Né? O opúsculo é hoje geralmente considerado obra do século I, né? O século I, escrita por um anônimo ou por um Dionísio Longino, né? Do qual muito pouco se sabe. Se sabe muito pouco mesmo. Ignorado, ao que parece, na Antiguidade e na Idade Média, só em 1554. Demorou, né? O português já estava aqui no Brasil em 1554. Tá? Em Basileia, e pela mão de Francesco Robortello, veio o texto a conhecer a sua edição Príncipe, né? Que é a edição assim, que hoje em dia tomamos como referência, tá? Tendo sido depois sucessivamente editada e traduzida primeiro para o latim, que era a língua culta, ainda era a língua culta da época, né? Já estava mudando, e posteriormente para várias línguas europeias, né? Aí inclui o português e o espanhol, né? A começar pela célebre versão francesa de Boileau, acho que é assim que se pronuncia, que na Europa ilustrada, em um tempo da ilustração, né? Que na Europa ilustrada se tornou a principal via de acesso ao tratado. E daí que vem o que eu estava comentando do idealismo alemão, né? Eles vai por aí, né? Dessa época. Tá? Aí continua. Na linha de uma visão de arte retórica mais próxima do que entendemos por crítica literária, né? Seria retórica, mas hoje em dia é crítica literária, né? Ou teoria literária também, né? O Pérez, aí em grego, né? O peri ipso, né? Do sublime, né? Traduzido, afasta-se da abordagem estilística consagrada nos tratados de retórica para definir o sublime como uma qualidade dos discursos que suscita nos ouvintes e leitores. E a retórica trabalha mais com ouvintes, né? A literatura trabalha mais com leitores hoje em dia, né? Então, repito, que suscita nos ouvintes e leitores não tanto a persuasão quanto o assombro, o êxtase. E o que entendemos hoje por sublime, né? Tá mais, hoje em dia, ouvimos sublime, está mais associado ao assombro e ao êxtase, e não tanto a questão da persuasão típica da retórica, né? Bem, aí continua para finalizar o resumo. Ora, é precisamente esta ideia de assombro e estremecimento suscitados pela linguagem literária que há de inspirar as obras de Booker, aí tem um nome em inglês. Acho que a gente não vai ter tempo, né? Que ele escreveu sobre o sublime também, né? Sobre o sublime e o belo, né? Em 1757. Eu, a vezes, dependendo do curso, a vezes trabalho também essa obra do Booker.
que é interessante, está mais relacionada com o que a gente hoje entende por sublime. E por aí que Kant, né, pega também, Kant também pega nessa linha, né? Aí finaliza e de Kant entrando assim definitivamente do sublime na história da estética ocidental. A estética, cuidado aí, que a estética é um conceito também dessa época, criado por um alemão, né? Baumgarten, né? E que Kant retoma. Isso vamos ver, isso aí é interessante a gente ver. O conceito de estética hoje. E que para nós que somos de literatura é melhor, eu utilizo poética, né? Porque é específico para literatura, tá? Agora, porque estética é mais abrangente, não só literatura, como as outras artes também, né? Então, a noção de sublime hoje está, e a partir do século XVIII, né, é associada com a estética, que é uma invenção, né? A estética não é, apesar que existe a palavra estética, a estése, né, em grego, não é um conceito grego. A palavra existia, mas o conceito foi criado por Baumgarten e depois modificado um pouco por Kant, e que dá o que hoje entendemos por estética, mas não é um conceito grego, tá? O sublime não, é um conceito grego, que foi mudando, mas essa mudança se deu em primeiro lugar com essa obra aqui que estamos vendo hoje. Por isso que mais um motivo porque que estamos vendo, porque é um marco a partir dessa obra aqui que o sublime é entendido de uma maneira preocupada, mas não tanto com a retórica, e sim com a arte da escrita, né? E com a preocupação em literatura seria do leitor, hoje em dia, né? De causar esse assombro e esse êxtase, né? E, bom, os alemães se apropriam disso e a partir disso criam a sua estética, que é uma das vias que conhecemos hoje. Vem agora essa nota que eu coloquei também em português, né? E porque é do livro em português, para não confundir as coisas, da versão em português. Na verdade, eu tomei isso a partir da fonte da introdução dessa edição portuguesa, tá? Por isso que comparto com você, porque você tem que fazer o mesmo, mas da própria obra, tá? Repito, tomar notas é um método de estudo. Então, o que a gente faz? Lê uma obra ou assiste um vídeo, né, o que for. Se uma obra está dividida por capítulo, o ideal é você ir fazendo capítulo por capítulo, tá? Agora, dado o tempo, né, e nossa, a gente não está fazendo um estudo específico sobre essa obra, né? Vamos supor, um curso de mestrado, fazemos um mini curso, talvez, vamos supor, sobre do sublime, aí não, vamos estudar detalhado. Como aqui é mais entender essa proposta, a novidade que está lá, e como isso depois é apropriado, né, ou tem ressonância nas propostas estéticas de Kant, né? Então não precisamos ir tanto detalhe. Mas repito, o ideal seria ir capítulo por capítulo. Depois vou mostrar um exemplo de um capítulo, do último, tá? Para vocês verem a diferença, tá? Então, exemplo de nota. Aí coloco capítulo 1 e 2. Já boto os dois juntos, porque são 6, 8 linhas, né? Pouco. Boto os dois porque os dois estão relacionados, né? Então, de que fala? E eu coloco capítulo 1 e 2, tá? Aí a gente já sabe de que estamos falando. Aí, introdução, justificação do tratado e apresentação da perspectiva sobre a qual vai ser tratado o tema. É bem metódico, né? O texto dirige-se a Póstumo Terenciano, né? É uma carta, assim como o outro era para o pai e o filho, né? Que era amigo, né? São por isso que fala que epístola aos pisões, porque era pai e filho, né? Amigo do autor. Aqui ele está supostamente também escrevendo para um amigo, né? E ele chama alguma vez de
Postúmio, outra vez de Terenciano, né? No último capítulo fala de Terenciano, né? Por exemplo. E, bom, então o texto dirige-se a este Postúmio Terenciano e apresenta-se como uma proposta de abordagem do tema do sublime diferente da de Cecílio de Calacte, que era da época, né? Cuja obra não estaria à altura do assunto tão elevado. Ou seja, essa aí é a dialética, né? O dialético é uma das formas de você expor seu pensamento, né? Da forma dialética, e você começa denunciando contra quem você está escrevendo, né? Em termos de pensamento. O seu pensamento é uma ideia que se tem, de que todo pensamento é um pensamento contra outro, né? Inclusive, né, aqui está uma coisa que depois é retomada também, de que em arte, e principalmente em literatura, o poeta sempre vai contra, né, o seu anterior, né? Tem que se afirmar de um posicionamento contra o anterior. E na história da literatura, quando vocês forem estudar as literaturas, né, verão isso, né, de como estes movimentos, né, o iluminismo, depois vem o realismo, depois vem o romanticismo, depois o realismo, depois o naturalismo está aí associado com realismo, mas quando vem o modernismo, já também todos vão contra o anterior, né? O modernismo quebra com todo o século XIX, né? E aí há várias maneiras de quebrar. Aí depois vem na década de 20, 30, vem a vanguarda, né? Que cada uma vai quebrando a sua maneira com os antecedentes, né? Os anteriores, os poetas anteriores. Em pensamento, em filosofia, e aqui também, né, que poderíamos dizer, em teoria da literatura, também é assim. E ele se posiciona assim, bem no início já começa falando, ou seja, a proposta dele é contra a proposta de Cecílio de Calacte, né? Que ele acha que não está à altura, então ele vai explicar o que ele entende por sublime. Tá? Então vamos lá. Define-se ipsos, né, que é a tradução, que é a palavra em grego mal falado por mim, de sublime, né? Então define-se sublime pelo efeito que provoca nos ouvintes, tá? Seria o êxtase, distinguindo implicitamente da arte retórica, cujo fim é a persuasão. Então, isso que eu tinha falado. Inicialmente, se entendia o sublime, o conceito de sublime, né, que era referente à arte retórica. Né? E a arte retórica está preocupada com a persuasão, persuadir o ouvinte. Né? Mais ou menos o que fazem hoje em dia, bom, sempre fizeram, né? Os políticos, quem trabalha com comércio, né? O vendedor, né? Quer persuadir a você comprar o que ele está vendendo, né? Então sempre o vendedor vamos supor, o que está vendendo, se vende um sapato, o sapato que ele está vendendo é o melhor sapato que tem, o mais bonito, mais barato, mais cômodo e tal. Assim como o político também, a proposta do político sempre é a melhor, a mais apropriada, que vai te atender, né? Isso tanto o político como o vendedor trabalha muito com a persuasão, trabalha muito com retórica, né? Um bom político, um bom vendedor estuda retórica. Vendedor não sei, né? Mas político sim, estuda retórica. Tem que saber falar para convencer, né? O professor também tem que saber falar, mas não precisa convencer, né? Eu não preciso convencer você. Eu estou dando uma aula, e uma aula sobre o sublime, né? E não preciso convencer por quê? Porque não necessariamente eu concordo, essa é a minha linha, pode ser outra, né? E, bom, e de fato, esses aqui são textos históricos, né? Que tem mais valor para a gente entender as novas propostas que tomam como base essas obras, né? Essa aqui, a outra carta da semana passada, a poética de Aristóteles, né? A gente está
estamos no século XXI, né? Então a gente está preocupado com a proposta de agora, né? E estamos estudando isso. Eu não estou vendendo para vocês, né? A fase que é muito comum, né? Internet aparece, curso de graça, aí você vai lá, entra o curso de graça, mas te vende o material que é uma fortuna, te vende outra coisa. O de graça não tem nada. Querem te convencer, né? Mais do que ensinar, estão querendo te convencer a você comprar, né, o produto que estão vendendo. Né? Aqui a gente não está convencendo ninguém, estamos estudando, né? Bem, ao contrário do que quem defendia que o sublime resulta apenas da natureza, né, e a palavra que usa no texto é physis, né, que podemos traduzir por natureza, o autor reconhece nele o estatuto da arte, né, o que hoje é a arte, a tekné, que se traduz por técnica, né, tecnologia, todas essas palavras vem de tekné, da parte, no sentido que é feito com a mão, ou seja, é feito com o homem que faz, né? Aqui traduz como arte, né? Por quê? Porque a arte é o homem que faz, né? E então haveria o que é natural, né, da física, e o que é criado pelo homem. E se é criado pelo homem, pode ser ensinado e aprendido pelo homem que ele fala homem, né? Ser humano, né? Tanto homem quanto mulher, né? Aí com base na ideia de que o talento natural é potencialmente perigoso quando não refreado pelo método. O método é uma metodologia, né? A questão, aí termina o capítulo 2, né? Está entre parênteses 2, porque isso já corresponde ao capítulo 2, né? A metodologia como metodologia de ensino, né? Ou seja, só o talento não é suficiente. Você pode gravar, claro, seu talento, quem inventou a bomba atômica tinha talento, né? Assim como quem inventou os campos de concentração tinha talento, né? Mas olha no que deu, né? Então, só ter talento, né? Hoje em dia se fala de inteligência, né? Só ter inteligência não é muita garantia de garantia, talvez, que a pessoa possa se destacar, mas ele pode se destacar para o bem ou para o mal, se a gente for trabalhar com categorias éticas, né? E, aliás, ele trabalha com categorias éticas, este texto, né? Vai pelas categorias éticas, né? Vai não por questões políticas, né? Mas sim por questões éticas, porque se essa arte do sublime, né? Se essa composição, esse trabalho de trabalhar um texto, né? Para alcançar esse êxtase, né? do leitor, né? O autor, né? O poeta tem que ter talento, né? A pessoa já nasce, né? Mas também tem uma técnica, né? E depois, mais na frente, ele vai trabalhar, vai mostrar. Estava procurando aqui a hora, sumiu o cronômetro. Ele vai especificar essas coisas, né? Não vou falar um por um, mas esse é um exemplo de como eu tomei nota, né, dos dois primeiros capítulos juntos, mas falando o que é do primeiro e o que é do segundo.